Olá, amado irmão e irmã. Vamos juntos estudar o capítulo 9 de Daniel, versículo 25, que diz assim: Fica sabendo, pois, e compreende isto. Desde a promulgação do decreto sobre o retorno e a reconstrução de Jerusalém, até um príncipe ungido, haverá 7 semanas. Durante 72 semanas serão novamente restauradas, reconstruídas, praças e muralhas, embora em tempos calamitosos. Gente, é importante esse vídeo a gente poder ir bem devagar. Eu vou tentar aqui ser muito didático para que vocês possam entender tantos números. Talvez tanta numeração cause muita confusão na mente de muita gente. Então vamos com calma e já convido você a assistir a playlist toda. Mais de 100 vídeos, versículo a versículo, do livro de Daniel. Vale a pena conferir, o link está na descrição, tá bom? Gente, a questão é a seguinte. A gente já viu no versículo 24, o vídeo saiu agora há pouco, que essa numeração de semanas que é colocada aqui pelo autor sagrado provavelmente se refere a anos. Então a gente poderia traduzir mais ou menos assim, né? Ficai sabendo, pois, e compreende isto. Desde a promulgação do decreto sobre o retorno e reconstrução de Jerusalém até um príncipe ungido haverá 7 semanas. Se a gente for traduzir ao pé da letra, seria a ideia de 7 anos. A pergunta que não quer calar: quem era esse príncipe ungido? E que decreto seria esse sobre o retorno e reconstrução de Jerusalém? Como a gente pode tentar, então, compreender essas informações que estão aqui? Eu ajudo vocês a compreenderem através de algumas datas extremamente importantes. Quero já deixar claro para vocês que essa é uma forma de leitura que nós podemos fazer. Estou fazendo aqui uso do método histórico crítico, entendendo as datas históricas, as realidades históricas para melhor entender o que está acontecendo. Nós tivemos, gente, 4 decretos muito importantes nesse momento em que o povo saiu do exílio da Babilônia. O primeiro dele foi o decreto de Ciro, lá no ano 538 a.C. Você que quiser saber melhor sobre isso, leia Esdras capítulo 1. Nesse decreto ele ordena que as pessoas retornem e que as pessoas possam reconstruir Jerusalém. Só para você entender a dinâmica. O povo estava na Babilônia, que a ida para lá foi porque o Império Babilônico, liderado na época pelo rei Nabucodonosor, dominou a região de Jerusalém e a proposta que ele tinha era levar o povo para lá. Ele levou. Só que depois o Império Babilônico começa a entrar em decadência. E quem vence depois deles é o império que nós chamamos hoje de Império Medo-Persa. E esse Império Medo-Persa estava sendo liderado na época, a região da Pérsia em particular, pelo rei Ciro. Só que Ciro tinha uma outra compreensão. A compreensão dele era: deixa as pessoas praticarem sua religião, eu não tenho problema com isso. Então ele permite que as pessoas voltem e ali possa praticar a sua religião. Ele faz isso por meio do decreto. Repito, no ano 538. Então o povo agora volta para a sua terra. Depois disso aí, a gente tem um decreto do rei Dário, ou Dario, que inclusive foi falado já dentro do livro de Daniel. No ano 520, isso acontece, onde ele diz assim: eu estou reconfirmando que vocês podem reconstruir o templo. Além disso, nós temos outros 2 decretos. O decreto de Artaxerxes I a Esdras, onde isso aqui aparece lá em Esdras capítulo 7, no ano 457 a.C. E também temos o decreto do mesmo Artaxerxes I a Neemias, que aparece isso aqui lá em Neemias capítulo 2, no ano 445 ou 444. Nesse decreto em particular, eu até acabei não falando do primeiro, né? O que ele faz a Esdras, ele permite que o culto possa voltar. Já nesse que ele faz a Neemias, ele permite reconstruir as muralhas de Jerusalém e também as praças de Jerusalém. Então, gente, se a gente for analisar por esse ângulo, desses decretos que estão aparecendo aqui, a gente vai ver que essa ideia que aparece, né? Haverá 7 semanas, depois diz aqui, e durante 62 semanas serão novamente restauradas, reconstruídas, para 62 semanas, praças e muralhas, embora em tempo calamitoso. A gente pode dividir em 2 grupos. O primeiro grupo, que eu tenho esse bloco de 7 anos, então automaticamente eu teria 7 semanas, que na verdade seriam 7 anos vezes 7 anos.
Lembra que eu já expliquei para vocês isso no vídeo passado. Então eu teria 49 anos nessa brincadeira. Uma outra forma de olhar também para esse texto é quando ele fala do 62, né? 62 semanas, que seria 62 vezes 7 anos. E aí, quando eu faço essa junção dessas duas informações, dá 434 anos. Então eu tenho dois blocos, 49 anos e 434 anos. Esses dois blocos de tempo que são colocados aqui. E muita gente, quando olha para esse monte de informação, tenta entender o que é que está acontecendo, para tentar compreender quem seria esse príncipe ungido. Quando nós olhamos para essa quantidade exorbitante de anos, existem alguns teóricos que vão apontar para Jesus. Da seguinte forma: se nós considerarmos a data de 457 a.C., que foi o decreto feito a Esdras por Artaxerxes I, e a gente somar com 483 anos, que é essa multiplicação que eu fiz, chega ali provavelmente do ano 27, que foi a época em que Jesus foi batizado. E o batismo foi a Assunção, visto que no batismo os evangelhos mostram que o Pai diz: "Este é meu Filho muito amado". Além disso, se a gente considerar o ano do decreto a Neemias, 445 a.C., e a gente contabilizar as datas usando como ano 360 dias, que era a quantidade de anos em que o judeu utilizava, e a gente considerar que esse decreto foi dado dia 14 de março, nós vamos chegar ao dia 10 de abril de 32 depois de Cristo, que muitos autores dizem que foi o domingo de Ramos, o dia em que Jesus entra triunfalmente em Jerusalém. Só que, honestamente, gente, a gente deve parar de forçar tanto a barra nos textos. Embora eu sei que é Cristo ungido por excelência, e eu sei que o Espírito Santo inspira a Sagrada Escritura, a gente também precisa olhar por outro lado e entender que quando esse texto foi escrito, Jesus ainda não estava no mundo. E provavelmente o autor sagrado queria responder diante de realidades do povo naquele tempo. E que realidades eram estas que o povo estava vivendo? Para quem não lembra, o povo estava sofrendo aí as perseguições de Antíoco IV Epífanes, que foi alguém que perseguiu de modo feroz os judeus. Eu já estou comentando isso há vários e vários vídeos. Quando a gente olha por esse ângulo, provavelmente esse príncipe ungido seria o rei Ciro, que o profeta Isaías, no capítulo 45, versículo 1, chama ele de ungido. Aquela figura ali seria a figura do rei Ciro. Por que ele é chamado de ungido? Porque ele permite as pessoas voltarem para as suas terras. Entendem? E aí essa numeração que é colocada aqui, provavelmente poderia se referir a uma outra realidade, que eu vou pontuar para vocês nos próximos vídeos, mas não necessariamente a figura de Jesus neste contexto. E aí, gente, mas o grande foco que a gente está vendo aqui, agora depois desse monte de número, né, que pode causar até uma confusão mental na gente, é entender algumas outras questões. Por exemplo, o que significa a palavra ungido? Significa Messias. E ela é utilizada para qualquer pessoa que era ungida, reis, sacerdotes e até mesmo em algumas situações, os profetas. O fato de que Jerusalém terá agora praças, muralhas, é que ela vai voltar agora a ser uma cidade organizada, embora em tempos difíceis. A restauração nunca acontecerá sem as suas dificuldades. E o que é interessante, o autor quebra em blocos de tempo, é meio que para dizer assim: Deus faz tudo em etapas. Existe um tempo para esperar, um tempo para reconstruir, um tempo para voltar. Mas se Deus faz tudo em etapas, é natural que nós nos questionemos agora. Será que nós temos paciência para esperar o tempo de Deus? Será que nós estamos esperando o tempo dele? Ou será que nós somos homens e mulheres extremamente apressados e que não aguardamos o cumprimento da sua vontade? Meditemos sobre isso. E aguardo vocês no próximo vídeo para nós concluirmos o nosso estudo do capítulo número 9. Até mais!